Hoje vou mostrar como eu fiz a katana do Tanjiro de Kimetsu no Yaiba, de uma forma super simples. Nesse vídeo, vou utilizar o mesmo molde que eu usei para minhas outras espadas. Vou deixar os shorts onde eu ensino como fazer esse molde aqui embaixo na descrição, assim como os tutoriais de outras espadas do Kimetsu. Vou utilizar papel cartão, o comum de papelaria mesmo. Desenhei o molde da lâmina 2 vezes. Tive que fazer somente o da lâmina, pois o cabo não cabia no meu papel. Depois de riscar, cortei as peças. Então, risquei também a parte do cabo que ficou faltando. Risquei da mesma forma 2 vezes e cortei. E agora, com as partes da lâmina e cabo cortadas, uno as duas. E uso um arame de 5 mm para ficar nas costas da espada, para estruturar. Cortei também algumas tirinhas finas de EVA para colar junto ao arame, para ajudar na estrutura. Já na parte do cabo, usei um pedaço maior de EVA, praticamente da mesma grossura, para deixar o cabo mais firme. Colei o cabo à lâmina com fita crepe, só para não ficar tudo solto na hora de colar as peças. E aí, comecei a aplicar cola instantânea por todas as costas da espada. Colei o arame. E em seguida fui colando as pecinhas de EVA. Por fim, eu acabei cortando mais tirinhas de EVA para colar por cima dessas peças, porque achei que sem isso a espada ficaria fina demais. Colei em cima do arame e do EVA, lembrando que todas essas peças devem ficar somente da metade para cima da espada. E finalmente, colei a outra parte do papel cartão por cima de tudo, tomando cuidado para alinhar as partes direitinho. Fica assim, com as partes das costas e da lâmina abertas. Depois, colei a pontinha da lâmina e fui colando ao longo da lâmina inteira, passando um pouquinho de cola somente na beirada da lâmina e unindo as duas partes. A lâmina fica assim, bem fininha. Depois, cortei umas tirinhas finas de papel cartão da largura das costas da espada para colar por cima e tampar essa parte. Ficando assim. Com a lâmina pronta, usei um EVA fininho e cortei um retângulo do tamanho do cabo, pois vamos encapá-lo com ele. Fui passando cola e envolvendo o cabo ao EVA, sem segredo. Aqui eu deveria ter cortado um retângulo 1 cm menor, para facilitar na hora de encaixar a guarda. Mas isso também não é um problema que não dê para resolver. Cortei o excesso do EVA e ficou assim. Cortei mais uma tirinha de EVA de 2 cm e uma tampinha. Colei aqui no final do cabo, para criar a coronha. E aí, colei a pecinha redonda, para tampar o cabo, e fui ajeitando com a tesoura. Dei uma ajeitadinha melhor com a micro-retífica também, mas não precisa fazer isso. Depois, medi ali 1 cm para dar espaço para a guarda. E cortei mais uma tirinha de EVA, para colar abaixo dessa linha. E fui colando ao redor do cabo. Por fim, peguei outra tirinha de EVA de cerca de 2,5 cm para colar logo no começo da lâmina, dessa forma. Ficou assim.
Como primer, usei cola de madeira, mas como sempre, você pode usar cola branca também. Passei pelo cabo todo, cobrindo também as pecinhas. 2 camadas já são suficientes. Enquanto a cola seca, fui fazendo a guarda. Para isso, fiz um círculo de 10 cm de diâmetro num papel e depois passei para um EVA de 3 mm. Marquei o centro e fiz uma cruz para me orientar. Aqui no centro, marquei as medidas da minha lâmina para poder encaixar direitinho, com uns milímetros a mais, já que eu encapei o cabo todo com EVA. Fiz uma bordinha ao redor dessa abertura e fiz mais uma bordinha por dentro da guarda toda, de cerca de meio centímetro. E a partir da cruz, fui fazendo os ferrinhos que ele tem por toda a guarda. Fiz um em cima e um embaixo e nas laterais. Depois, em cada partezinha dessa, fiz mais 3 ferrinhos, todos com cerca de uns 4 mm. Mas pra ser sincero, nem medi, fui fazendo a olho mesmo. Depois de tudo riscado, utilizei um estilete de precisão, desses pequenininhos, para conseguir cortar entre os ferrinhos. Fui cortando com bastante calma e paciência. E ficou assim. Em seguida, risquei novamente o molde da guarda no EVA mais 2 vezes. Só que dessa vez, cortei somente a bordinha do mesmo tamanho de antes, de meio centímetro. Colei cada parte dessa, uma de cada lado da guarda, ficando assim. Cortei também mais 2 pecinhas do meio, somente a bordinha, e novamente colei uma em cada lado. Por fim, como as bordinhas ficaram meio desiguais, usei a microretífica para dar uma ajeitada e deixar tudo mais alinhado. E a guarda está pronta. A última etapa da guarda foi esquentar um pouquinho para derreter os fiapinhos de EVA que ficaram devido ao estilete e à lixa. Então, vim com a cola de madeira, passando 2 camadas por toda a guarda. Depois de seco, pintei ela inteira de preto. E ficou dessa forma. Voltando para a espada, pintei toda a lâmina e as 2 primeiras pecinhas de preto, protegendo o cabo com fita crepe. Aproveitei e pintei o cabo de vermelho. Depois de seco, protegi somente a lâmina para pintar as costas da espada com um preto metálico, que é um pouco mais claro. A espada do Tanjiro é toda preta, mas tem tonalidades de pretos diferentes entre a lâmina e as costas. Pintei a pecinha do final do cabo de cromado e depois pintei a pecinha da lâmina também, que tem detalhes cromados dessa forma. Depois de tudo bem seco, encaixamos e colamos a guarda na espada. E o último detalhe foi a amarração no cabo. Usei uma fita de gorgurão na cor preta. Aqui, peguei um pedacinho, dobrei no meio e colei na pecinha do cabo, para fingir que a fita estava atravessando, já que não fizemos nenhum buraco no cabo. Depois, colei mais um pedaço dessa forma. Então, peguei um pedaço maior de fita,
e colei o meio dela aqui. Virei o cabo e fui virando cada fita 2 vezes para dentro, dessa forma. Faço o mesmo com a outra fita. Viro 2 vezes para dentro, então viro o cabo e vou repetindo esse movimento, até chegar ao final do cabo, colando com cola quente às vezes para deixar tudo bem preso. Se ficou com dúvida sobre essa amarração, vou deixar na descrição o link do vídeo da espada da Shinobu, onde eu explico com mais detalhes. Chegando no final, só corto o excesso de fita e colo tudo com cola quente. A seguir, corto mais 4 tirinhas de fita e colo na metade do cabo, dando umas 2 voltas para cada tirinha. E esse é o resultado da espada pronta. Para fazer a bainha, usei a técnica do cano de PVC. Usei um cano de 75 cm e 40 mm de largura, e fui esquentando o cano até ele ficar molinho e no formato da espada. Para isso, é importante que você vá colocando a espada dentro do cano aos poucos. Enquanto vai amolecendo, a espada vai sendo inserida e o cano vai pegando o formato dela. E por isso é muito importante também que você faça isso antes da pintura, pois o calor pode danificar a tinta. Por esse motivo, estou usando uma outra espada que eu tinha aqui, já que a esse ponto a minha espada já estava pronta. Se você quiser fazer a bainha com cano também, faça isso antes de pintá-lo. Se não, eu ensino também a fazer uma bainha com EVA, no mesmo vídeo da Shinobu, que está aqui embaixo na descrição. Depois do cano pegar bem o formato, colei uma tirinha de EVA na parte de cima e na parte de baixo. Na tirinha de baixo, fiz somente um detalhe a mais, que foi esse buraquinho que fica no meio, dos 2 lados. E aí, colei uma tampinha no final também, parecido com o que fizemos no cabo, para fechar a bainha. Passei cola de madeira nessas pecinhas. E depois de seco, usei um primer geral em spray na bainha toda. Depois de seco, pintei as pecinhas de cromado. E por fim, pintei ela inteira de preto. Ficando assim. E esse é o resultado da espada inteira. O que acharam? Esse foi um projeto bem simples e rapidinho de fazer. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu tenho vários outros tutoriais de armas e espadas Ukimetsu. Vou deixar o link dos vídeos na descrição. Deixem nos comentários sugestões de outros vídeos. E curtam e compartilhem o vídeo para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima!